Glória a Deus. Eu quero convidar você nesta hora, junto comigo, a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Eu estou crendo que você disse amém porque você achou. Porque às vezes a gente se acostuma tanto, né, a repetir amém, mas estamos procurando ali ainda. Quantos acharam o texto? Diga amém, eu achei. Ah, que bênção, glória a Deus. Queridos, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz assim: E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vou ler mais uma vez. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Diga comigo, ira vindoura. Mais uma vez, ira. Diga, ira vindoura. Talvez você pense, o que será que significa uma ira vindoura? Bem, eu posso te garantir que uma ira, nesse contexto, não é coisa boa. Você consegue imaginar um Deus amoroso, gracioso, misericordioso, um Deus salvador, um Deus que é modelo para nós de paternidade, um Deus pai, um Deus que cuida dos seus filhos. Tudo isso são características que nós podemos falar sobre esse Deus, que faz com que ele seja um bom Deus, um maravilhoso Deus. E muitas vezes nos falta palavras, vocabulário para nós expressarmos como é esse Deus. O nosso Deus, a Bíblia diz que ele é paciente, longânimo, ele é um Deus perdoador. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus também é um Deus que se ira. Pare comigo nesta hora e pense um pouquinho como está a terra que você vive, o cosmos, o mundo que você vive. Explosões solares. Não sei se você tem acompanhado e tem visto as notícias. Cada ano que passa, um buraco no sol aumenta ainda mais. Fazendo com que a temperatura, com que a natureza que nos envolve na Terra, fique completamente fora dos eixos, aumentando terrivelmente o calor. Tudo isso é consequência disso e muito mais. A consequência dessas explosões solares, desse desacordo, dessa desconexão da natureza, nos dias que nós estamos vivendo, tem causado o aumento dos oceanos, o degelo das geleiras. Tudo isso são disfunções, são coisas que estão fora do lugar, que tem algo errado acontecendo. Terremotos. Hoje eu tive a curiosidade, se você quiser ter a mesma curiosidade, você pode uma hora acessar, não agora, que agora eu quero que você preste atenção, mas você pode acessar assim no Google, últimos
terremotos, você vai ficar espantado. Porque nós pensamos que o último terremoto que aconteceu foi alguns anos atrás, e talvez num país aqui da América do Sul, próximo à linha, ali o lugar de San Andrés, onde tem uma falha. Não, você vai se surpreender. Hoje nós estamos no dia 23, no dia 21, tivemos 3 terremotos na escala 6,5, é uma escala considerada alta, no Panamá, muito próximo ao Brasil. 3 vezes, 3 dias consecutivos. Agora, nesses dias, vimos algo estranho acontecendo, por exemplo, em Londres, num aeroporto, onde apagou as luzes, a energia caiu da cidade. Foi um caos total naquele lugar. Houve explosões naquele lugar, voos tiveram que ser desviados, uma bagunça. Pessoas que tinham destino, mesmo brasileiros aqui, que tinham destino em Londres, tiveram que mudar, ir para outro lugar, para outro, até mesmo a outro país mais próximo ali na Europa. 20 horas, mais ou menos, um pouquinho mais de 20 horas, sem energia, e não se sabe o motivo. Será que esse buraco do Sol, essas explosões solares, será que tem alguma ligação, alguma coisa a ver? Eu não sei. Se alguém aqui sabe, por favor, me fale. A verdade é que nós olhamos para a natureza e nós estamos vendo que as coisas, elas estão estranhas. O mundo que nós estamos vivendo está estranho. Como pode, na Europa, um país ali, a Inglaterra, uma potência, tão poderosa, nós sabemos que são, mesmo assim não conseguiram prever, não conseguiram impedir que tal coisa acontecesse. Também há poucos dias nós temos visto ali a França, os franceses. Tem algum francês aqui? Vai que tenha, né? Os franceses preocupados com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E o próprio presidente da França distribuiu para todos os cidadãos uma espécie de um manual de sobrevivência. Imagine você vivendo a sua vida tranquilamente e chega para você, na sua caixa de correio, um kit de sobrevivência do Apocalipse. Como que você vai reagir? Vindo da presidência. Talvez alguns vão dizer, nossa, será que estão brincando comigo? Mas aí você olha bem o emblema do governo e você vê que a coisa é séria. Tem ali várias orientações no caso de explosões nucleares, de bombas, como você faz para você se proteger. E sabe qual é a conclusão que nós chegamos? É que o ser humano, a humanidade nos dias que nós estamos vivendo, não é capaz de se esconder diante daquilo que está por vir. Eu não quero assustar você com esta mensagem, mas eu quero despertar você nesta noite com esta mensagem do Senhor, sobre aquilo que está por acontecer. O mundo não poderá se esconder da ira vindoura. O mundo não poderá se esconder daquilo que está por acontecer. É o que Paulo está falando aqui à igreja em Tessalônica.
O cenário que o mundo está nos mostrando é que há uma ira que está chegando, uma ira que está por chegar. Haverá um momento da história da humanidade, uma ira que virá sobre a terra. Preste atenção nisso. E o que nós temos que fazer diante disso é olhar o que diz a promessa, esperar o seu Filho, que ressuscitou dentre os mortos. Está falando de Jesus, que já veio a esse mundo, morreu por nós para nos perdoar os pecados, tomar o nosso lugar, nos dar salvação. O mesmo ressuscitou ao terceiro dia, foi ao Pai, nós vemos isso em Atos, capítulo 1. Esperar o seu Filho que ressuscitou dentre os mortos, para que venha. Jesus já foi, mas Ele vai voltar, a sua segunda vinda. Esperar para que Ele venha fazer o quê? Nos tirar daqui, antes que a ira chegue. Uma ira de Deus haverá de vir. Ninguém conseguirá controlar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Terremotos, tsunamis, degelo, tempestade solar, inversão dos polos, tanta bagunça que está acontecendo. Ninguém conseguirá controlar o que está acontecendo. Porque a ira do nosso Deus, nós já estamos vendo o prenúncio, experimentando o prenúncio da sua preparação. Tudo o que está acontecendo já é uma preparação para o que vai acontecer, exatamente como Paulo está dizendo à igreja em Tessalônica. Parece que um caos. As pessoas estão construindo bunkers, guardando alimento, guardando enlatados, guardando remédios, ensinando na internet como que você guarda arroz, feijão. Não sei se você já viu isso, eu espero que você já tenha visto. O mundo está caótico com estas coisas, desesperados, guardando tantas coisas, porque estão esperando um apocalipse. Mas ao mesmo tempo que estão esperando um apocalipse, não conhece nada sobre ele. Não sabe nada do que Deus está falando na sua palavra sobre os últimos dias. Sabe qual é a nossa saída? Eu quero te dizer uma coisa. Para muitos não há saída. Mas para nós, há uma saída. Esperar o seu Filho, que ressuscitou dentre os mortos, para que venha nos tirar daqui deste mundo, antes que a ira chegue. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que eu e você, que reconhecemos os nossos pecados, forçamos a nossa vida a viver em obediência a Deus e a sua palavra, porque seguir a Deus, seguir a Jesus, é você forçar a sua vida, é você forçar o seu espírito a obedecer a Deus e a segui-lo. Não é fácil, eu estou dizendo com isso que não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil seguir e obedecer a palavra de Deus, mas nós não temos outra saída. Se desejamos um dia estar na glória com Deus eternamente, tem que haver um esforço meu e seu para nos mantermos firmes em santidade, em obediência, afinados com Deus, ligados na sua palavra.
É isso que Deus deseja. Antes que venham os momentos cruciais, mais difíceis, esperando que Ele nos livre deste momento. Guarde uma coisa no seu coração nessa noite. Nós não fomos preparados, nós não fomos predestinados para a ira vindoura. Posso ouvir um amém? Você não foi preparado, construído, feito para essa ira vindoura. Esta ira vindoura não é para mim e não é para você, porque quando esta ira chegar, nós já fomos retirados deste cosmos, deste mundo que nós vivemos. Amém, igreja? Por favor, me ajude a pregar nesta noite. Amém? Nós não fomos preparados, predestinados para a ira que há de vir. Mas esta ira está por chegar. Sabe o que eu quero dizer? É que nós estamos vivendo os últimos dias do mundo, da igreja. Agora, quando eu digo que nós não fomos predestinados para essa ira, para esse momento difícil que os que aqui ficarem vão passar, sobre o governo do anticristo, vão sofrer neste lugar. Predestinado, quando eu uso essa palavra, significa que depende de mim e de você. Se nós, de fato, não estaremos aqui, ou se nós estaremos. Eu não quero estar aqui, mas alguém não gostaria de estar aqui no dia da ira vindoura? Eu não quero estar aqui, eu quero subir com o meu Redentor, eu quero subir com o meu Senhor, eu quero ser arrebatado, arrancado deste mundo, eu quero morar na glória eterna, porque lá é o lugar em que o meu Senhor foi preparar lugar para mim e para todos aqueles que creem no Senhor. Então entenda uma coisa, nós estamos vendo a ira de Deus se mostrando hoje em dia, pouco a pouco, esse preparo para que esta ira aconteça, quando nós olhamos à nossa volta, quando nós olhamos na mídia, olhamos na internet, olhamos na televisão e vemos tantas coisas horríveis acontecendo com a natureza, com a terra. Isso significa para nós que é mais do que nunca o tempo de nós buscarmos ter um encontro com Deus. Ter um encontro com Jesus. Como eu disse, já temos visto tantas pessoas se preparando para o que elas chamam de apocalipse, construindo esconderijos, suprimentos, formas de se proteger. Os países, as nações estão se armando cada vez mais, investindo uma grande parcela do seu dinheiro em armamento pesado, em submarinos nucleares, em bombas atômicas, desenvolvendo ali o urânio para tentar fazer bombas mais poderosas, criando mísseis, agora uma era nova dos drones. As nações, elas estão se armando, sabe o que significa? Que a caminhada da humanidade está exatamente no rumo do que a Bíblia diz que vai acontecer nos últimos dias. Você trabalha para cuidar da sua família, temos que fazer isso. Trabalhamos para juntar recursos para cuidar da nossa família, temos que fazer isso, mas a verdade é que nós não podemos esquecer de nos preparar também para o dia do Senhor. Ficamos tão preocupados com o futuro dos nossos filhos, com a escola, se eles vão se casar, se vão poder morar numa casa boa ou não, se vão ter recursos. Ficamos tão preocupados, mas nos esquecemos muitas vezes de como está a nossa vida, se estamos preparados para o encontro com o Senhor.
Todas essas coisas que eu estou falando, que o mundo está trabalhando, os governos estão trabalhando, tudo isso não será suficiente para aplacar a ira vindoura de Deus. O homem pode tentar tudo, mas ele não vai conseguir fugir da ira de Deus, a não ser, como a palavra de Deus aqui nos fala, que aquele que ressuscitou dentre os mortos, ele irá voltar para nos buscar. Somente aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, poderão escapar da ira vindoura de Deus. O que vai proteger eu e você, não é você guardar lá no subterrâneo comida, medicamentos, porque eu quero te dar uma boa notícia. Quando a coisa esquentar aqui, quando a chapa ficar bem quente, repentinamente o Senhor vai voltar para buscar a sua noiva, e a sua noiva será arrancada, e ela não passará pela grande tribulação sobre o domínio do anticristo. Seremos levados para o Senhor. Eu creio assim, eu creio nesta palavra. Nós não estaremos aqui quando esta ira de Deus, ela derramar sobre as nações da terra. Nós estaremos na glória, na presença do Senhor, mas para que isso aconteça, nós precisamos permanecer firmes. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Aqui está, esse capítulo está falando sobre a igreja de Filadélfia, uma das 7 igrejas da Ásia, a qual o Senhor mandou que João escrevesse para essas igrejas. E para cada igreja, o Senhor falou ao pastor da igreja algo que ele via sobre esta igreja. E me parece que a igreja de Filadélfia é a única igreja das 7 igrejas que o Senhor não vê nada nela para reprová-la. Veja comigo o verso 10. A partir do verso 7, melhor, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, que é ao pastor da igreja em Filadélfia, escreve. E aí João começa a escrever. Ele estava exilado na ilha de Pátimos quando ele recebeu esta revelação de Deus para deixar escrito este livro que nós chamamos de Apocalipse, mas que na verdade chama o livro da revelação. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o domínio, o poder, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Deus conhece as minhas obras, irmão, as tuas obras. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece a obra de cada um aqui que representa a igreja de Cristo. Deus conhece as obras da Igreja Batista Vida Nova. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Deus olhou para a igreja em Filadélfia e via, de fato, ela estava numa cidade muito pequena. Ela estava numa cidade muito desguarnecida. Ela era uma igreja que talvez não tinha muito poder de fogo, talvez não tinha uma finança poderosa,
Talvez ela não tinha muita gente, esta igreja, para fazer muito mais, mas Deus está dizendo para ela: eu conheço, eu sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, aleluia, e não negaste o meu nome. É isso que importa, igreja, é isso que Deus está atrás. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas são mentirosos, mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Deus está dizendo para a igreja em Filadélfia: eu te amei, igreja. Você é muito importante para mim. Você é muito importante. Eu te amei, da palavra agapau. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Guardaste a palavra da minha perseverança. Uma igreja que guardou a palavra, perseverou na palavra, esta é a igreja que o Senhor espera encontrar. Também eu te guardarei da hora da provação. Eu te guardarei da hora da provação. Meu irmão, Deus vai guardar você da grande tribulação, porque você e eu, nós temos a marca do sangue de Cristo, aleluia. O inimigo pode vir contra nós, mas ele vai ver escrito, através do sangue, que o nosso Deus nos amou, porque nós perseveramos em guardar a sua palavra. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Uma provação que virá sobre o mundo inteiro. Todos os estudiosos, todos os teólogos, eles sabem que o que Jesus está falando aqui é sobre o final, quando a grande tribulação virá sobre a terra e sobre aqueles que não permaneceram fiéis até o final. E aí ele diz: venho sem demora, conserva o que tens. Venho sem demora. E aí você está lá no seu quarto: ai Deus, por favor, eu já estou tão cansado de cantar Maranata, vem Senhor Jesus. Quando é que vai acontecer isso? Ele está dizendo para você: filho, eu venho sem demora. Tenha paciência, continua perseverante, continua cantando Maranata, ó vem Senhor Jesus. Vem, vem Senhor, porque Ele é longânimo, Ele quer dar a oportunidade para que todos se arrependam, Ele quer dar a oportunidade para aqueles que não estão preparados, como as 5 virgens nécias da parábola, para que elas se arrependam, para que elas possam novamente ter o azeite, estar prontas para o encontro com o Senhor. Ele quer dar oportunidade para aquele que está no mundo, perdido, mas ele foi predestinado pelo Senhor, para não passar pela ira vindoura, mas o Senhor espera que eu e você possamos ir até eles, e possamos alcançá-los com o amor de Jesus, com a pregação da palavra do Senhor. Ou você acha que este Deus longânimo, amoroso, que está esperando, esticando a corda, para que a ira não se derrame, Ele está tendo todo este trabalho, para que Ele mesmo vá até os perdidos, pregue aos perdidos que se arrependam, que aceitem a Jesus e que venham viver uma vida nova, uma vida transformada. Ou ele está esperando que os anjos façam? Não, não.
Os anjos até pediram para o Senhor deixar fazer, mas ele disse: não, isso não é missão de vocês, esta missão é da minha igreja, esta é a missão dos meus filhos. Eu espero que eles se despertem para anunciar a palavra, para que os perdidos venham e tenham tempo de poder também ser levado pelo Senhor para a eternidade. Porquanto, verso 10 diz: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Querida igreja, querido irmão que me ouve nessa noite, salvo por Jesus Cristo, mais uma vez eu quero deixar aqui frisado, que você não foi predestinado para a ira vindoura de Deus. Você não foi predestinado para entrar na grande tribulação, para viver essas coisas que estão por acontecer. Eu e você fomos predestinados para estarmos com Cristo Jesus. Agora, preste muita atenção no que eu vou falar a você. Nós não fomos porque Jesus morreu na cruz, em nosso lugar, para nos dar vida eterna. Isso não significa que você não possa decidir ao contrário. Nós temos que estar atentos, porque se nós não nos mantivermos fiéis nesta caminhada até que Jesus volte, está muito claro na Bíblia que muitos acabaram ficando. Acabei de mencionar a parábola das 10 virgens. Senhor, deixe-nos entrar. Não, eu não sei quem são vocês. Eu só conheço aqueles que estavam prontos. Eu só conheço aqueles que estavam preparados. Eu só conheço aqueles que entenderam a minha palavra: sejam fiéis até a morte e eu te darei a coroa da vida. Eu só conheço aqueles que se esforçaram, aqueles que mantiveram firmes, passaram por lutas, por provas, mas sabiam quem buscar. Eu só conheço esses que se mantiveram santos na minha presença. Eu não sei quem são vocês. Querido irmão, Jesus já fez por nós. A decisão agora é de caminharmos fiéis a Ele, ou a decisão é nos desviarmos. Você precisa tomar essa decisão. Não sossegue achando que pelo fato de você ter sido predestinado a não passar por esta ira vindoura, que vai estar tudo bem, você pode viver a vida como você quiser. Ah, eu vou aproveitar a vida, eu sou tão jovem ainda, eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou aproveitar. E descuida da caminhada. Há uma ira que virá. Há uma ira que, com certeza, não é do diabo. A Bíblia que eu acabei de ler diz que esta ira vindoura é uma ira de Deus. Não é uma ira que o anticristo criou.
para acontecer. Não, esta é uma ira de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós, que por meio de Jesus, o seu Filho, nos comprou, e esse plano consiste em nós nos mantermos fiéis a Ele, para não entrarmos nesta ira que está por vir. Pense comigo, pastor, o que seria a ira vindoura? Meu irmão, se a coisa está estreita agora, se a coisa está caótica agora, se a coisa está feia agora, não queira estar aqui para ver quando esta ira for derramada sobre a terra. Quando o mundo estiver sendo governado pelo anticristo. Você não pode arriscar viver a sua vida hoje de qualquer jeito, esperando que na hora certa você vai saber entrar no caminho correto e vai voltar atrás e tudo vai dar certo. Não é assim que funciona o reino de Deus. Dia a dia, ser fiel ao Senhor, ter fé na palavra, pregar a palavra, testemunhar da palavra. O mundo vai te olhar, vai dizer, nossa, eu não consigo entender como você consegue viver esta vida cristã. Tem tanta coisa boa nesse mundo para você experimentar. Você é doido? Sim, eu sou doido. Nós somos doidos. Sabe o que a Bíblia diz na sua palavra? Que nós não somos deste mundo. Você não é deste mundo. Jesus disse para nós, nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos em terra estranha. Esta terra não é nossa. Nós viemos para este mundo, estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Entenda isso. A nossa terra é celestial, a nossa pátria é celestial. Nós estamos à espera daquele que morreu e ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, que está sentado à direita do Pai e que está preparando o momento para vir buscar a igreja, para vir buscar a noiva, para vir buscar aqueles que estão perseverando na sua palavra. Isso está quase por acontecer, queridos irmãos. Essas coisas que nós mencionamos que estão acontecendo no mundo, em nosso redor, em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. Essas coisas abrem os nossos olhos. Elas precisam abrir os nossos olhos, para que eu e você possamos entender que o tempo está se findando, os dias são maus. Prepare-se, prepare-se, prepare-se para se encontrar com o seu Deus, prepare-se para se encontrar com Jesus. Nós precisamos nos preparar. Preparar o meu espírito, preparar a minha alma, porque eu não pertenço a este mundo. Você não é deste mundo. Nós não somos daqui. Nós não somos desta terra, deste cosmo. Nós não somos cidadãos da terra. Nós somos peregrinos em terra estranha. Precisamos observar as coisas à nossa volta. Em Lucas, capítulo 21. Lucas 21. A partir do verso 25. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas.
Recentemente nós vimos sinais acontecendo. Ah, pastor, mas isso faz parte da natureza. Sim, que Deus criou, da qual Ele falou para nós estarmos atentos e olhar. Porque quando essas coisas acontecerem, é um sinal de que está próximo a sua vinda. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Deus está dizendo isso. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia! Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar. Vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Tem uma tradução que diz, para que a figueira e todas as árvores sejam observadas. Observadas. Querido irmão, observar não é olhar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, observar não é olhar. Observar não é dizer que não é nada. Ah, não é nada. Ah, não, é assim mesmo. Ah, não, não tem tanto problema. Eu posso viver a minha vida curtindo esse mundo que Deus fez. Nós não somos deste mundo. Eu posso curtir este mundo que Deus fez. Nós não somos deste mundo. Jesus disse aos seus discípulos, o mundo vos odeia. Mas antes de odiar a vós, ele odiou a mim. Vou aproveitar a minha vida. Ainda sou novo, tenho muito por viver, quero curtir, quero ir para a academia, malhar, ficar sarado, bonitinho, para as meninas poderem ver o meu corpo. Quero ir para a academia, ou seja, para onde quiser ir, fazer exercícios, para o meu corpinho ficar bonita, cheio de voltas. Quero aproveitar a vida. Quero pôr a roupa que eu me sinto bem, a roupa da moda. Quero aproveitar e caminhar por onde eu decidir, porque eu sou dono do meu nariz. Isto não é observar as árvores e a figueira que Jesus está dizendo. Observar é você se manter fiel a Deus, íntegro, passo a passo, aquilo que Deus ama e aquilo que Deus detesta. Aqui não é uma mensagem para jovens, aqui é uma mensagem para pessoas. Você está me entendendo?
Esta é uma mensagem para mim, ela é uma mensagem para você, porque a Bíblia está dizendo que a ira está por vir. E nós temos que estar prontos. Se somos de Cristo, seremos arrancados. Essa é a expressão que a palavra arrebatamento significa. Subitamente seremos tirados desta terra, porque este não é o nosso lugar. Cuide da sua vida espiritual. Zele em obedecer a palavra de Deus. Ore pelos seus familiares. Ore pela salvação dos seus. Ore por aqueles que estão enfraquecidos. Ore por aqueles que estão desanimados. Ore para que você não suba sozinho, para que você suba com a sua casa. Eu quero subir, eu quero ser arrebatado por Jesus junto com a minha esposa e com as minhas filhas. Eu quero ser arrebatado com a minha família junto. Porque se neste grande momento, somente eu e a minha esposa, de repente subíssemos, o meu trabalho não estaria completo. O nosso trabalho não teria sido completo. Se só eu subisse e os meus pais não subirem comigo, o meu trabalho como um crente na minha família foi incompleto. Nós somos os porta-vozes de Deus dentro da nossa casa, da nossa família. Prepare-se, porque Jesus está voltando. Prepare-se. Parece que essa mensagem, ela é enjoativa na nossa mente. Não somos desse mundo, não somos desse mundo, não somos desse mundo. Mas ela é a verdade. Ela é a verdade. Nós temos que pregar esta mensagem porque Deus quer que preguemos ela até a vinda de Jesus, para que ninguém fique, para que ninguém chegue diante do Senhor e Ele diga, eu não vos conheço. Você já pensou, eu estou cheio desta palavra, não quero mais ouvi-la. O pastor só prega isso. No dia que você estiver na presença do Senhor, você não poderá dizer, nunca ouvi, pastor, nunca ouvi, Deus, esta mensagem. E Deus vai olhar para você e vai dizer, pois eu falei muitas vezes com você, para que você estivesse preparado para esse grande dia. Eu não te conheço. Querido irmão, eu creio que muitos que aqui estão, se não todos, creem que Jesus Cristo é o seu Salvador. Entregaram suas vidas a Jesus. Talvez esteja nos faltando um fogo, um despertamento. Talvez esteja faltando renúncia. Tomar a nossa cruz diariamente e renunciar à nossa vontade pela vontade do Senhor. O Senhor tem abençoado tanto a sua vida. O Senhor tem dado tantas coisas para nós usufruirmos enquanto estamos vivos dessa vida. Saúde, trabalho, família, casa, tempo, bens, lazer. Tantas coisas Deus tem nos dado. E muitas vezes nós temos dificuldade de oferecer para Deus um dia da semana para estarmos na sua casa. Um dia para estarmos numa célula, se não podemos estar no domingo. Um dia. Não podemos uma hora sequer parar para pensar, para falar, para orar, para buscar a Deus. Porque a nossa vida é muito corrida. Nós temos muitos afazeres, nós temos muitas preocupações, não conseguimos ficar um tempo orando, porque nós temos muitas coisas para fazer. Mas um dia o Senhor voltará para buscar a sua noiva. E a pergunta é, você vai estar preparado para isso? Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas e esquecemos de nos preocupar com o mais importante. Eu não estou dizendo que você não pode se preocupar. Eu estou dizendo que nós temos que priorizar.
Primeiro lugar é Deus na nossa vida. Segundo lugar, nós temos que nos preocupar comigo, conosco, com a família, depois com a igreja, depois com o trabalho, depois com os projetos. Mas nós invertemos as coisas.